Olá a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos. Vocês estão no canal da Semente Estelar. Se é a primeira vez que está aqui, bem-vindo. Se gostar da tiragem, não saia sem fazer a sua inscrição. Para aqueles que já costumam estarem aqui comigo, a minha gratidão pela vossa conexão. Energia de troca pela leitura grátis. Coloquem o like, o vosso comentário e, se puderem, a partilha deste vídeo. Vamos lá para mais uma tiragem grátis coletiva, desta vez com o tema: o que é que será que impede essa união entre vocês e a pessoa que estão a mentalizar? Eu vou fazer uma leitura com o tarot do zodíaco e vamos tentar então descortinar as energias do impedimento para que as coisas possam fluir de uma forma mais leve. Eu vou baixar um bocadinho a câmera para poderem ver as opções de escolha. Então, na primeira opção, nós temos a caixinha branca. E a segunda opção nós temos o sapinho verde. Eu vou pedir que se conectem, que façam então a vossa escolha. Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para poderem escolher com mais calma. E vamos começar pela leitura da caixinha branca. Eu vou retirar aqui a energia de força com os arcanos maiores e depois do mesmo oráculo os arcanos menores. Firmem o pensamento, então, tragam a energia dessa pessoa, dessa situação, aqui para a mesa. Mentalizem momentos de troca que já tiveram com essa pessoa, para evitar aqui a situação de interpretação espelhada, em que às vezes também podemos apanhar energia de consoantes. E relembrando que a tiragem é coletiva, portanto, podem e devem adaptar à vossa realidade. A carta da Lua e a carta do Louco, com arcanos maiores. Vamos complementar com os menores. Continuem então a firmar o pensamento. Relembrando que o vídeo é temporal e é válido no momento em que o encontrarem e o abrirem. Aqui eu sinto que já houve mágoas por falta de responsabilidade de compromisso, responsabilidade afetiva. Houve aqui talvez uma falta de comprometimento. É isso que me está a vir à intuição. Complementamos. O 3 de espadas, o que é que eu falei? A dor profunda. O pajem de paus. A rainha de ouros. O 7 de ouros. E o 6 de copas. O que é que está a impedir a vossa união, não é? E corta com o 5 de copas. Para quem escolheu aqui a primeira consulta. Então, energia central, arcanos maiores. Nós temos uma lua e um louco. Isto é instabilidade pura. É falta de pé no chão, é imaturidade, é dificuldade em transmitir uma segurança, um compromisso, em assumir um compromisso. Até mesmo em assumir a relação para o mundo. Há aqui uma energia de dificuldade de comunicação. Vocês podem ter a sensação que nunca conquistaram verdadeiramente essa pessoa. Uma pessoa que escorrega entre os dedos. E que por muito tempo, se calhar, vocês tentaram correr muito atrás e perderam a noção do vosso valor. Porque vocês doaram o melhor que tinham. Mas temos aqui uma energia de alguém que não correspondeu a esse valor todo que vocês têm. Uma energia imatura, o louco e um pajem. É alguém despreparado, é alguém emocionalmente ainda sem capacidade de assumir algo. Então temos aqui uma mágoa, um ressentimento.
em que vocês estão em processo de cura, porque foram profundamente magoados por uma pessoa que não soube corresponder. Uma mágoa que ainda perdura e uma necessidade de cura. Por muito que tentem comunicar com essa pessoa, não é uma comunicação clara. Pode ser alguém que é muito vago na forma de se expressar. Uma pessoa que nunca abriu o livro do coração e o livro da vida, ou seja, nunca expressou verdadeiramente o sentimento, nunca expôs a vida dele ou dela de uma forma clara. Uma pessoa que tem uma tendência de fugir, de escapar, de ir e de voltar, de ir e vir, de vir e ir, e de nunca firmar, de nunca dar estabilidade. Não é? Então o que é que impede? Impede a falta de compromisso, impede a imaturidade, impede os ressentimentos que já existem. E que podemos ter aqui casos de traição e que vocês descobriram a traição. Não é para todo mundo, mas também há desses casos. De alguém que não foi responsável e que estava nem aí e que fazia as vontades às próprias vontades e que de forma impulsiva ia viver a vida como bem lhe apetecia e que não deu valor a alguém que tinha o valor de uma rainha de ouros, independentemente de serem homens ou mulheres. Porque a rainha de ouros é uma personagem de valor. Ela dá algo de muito rico, com muita riqueza para a relação e que não teve em troca. Para além de ser uma pessoa muito parada, uma pessoa muito lenta para fazer mudanças, uma pessoa que insiste ao longo do tempo em ter os mesmos comportamentos e que não tem uma evolução a nível de amadurecimento que permita dizer que realmente a pessoa cresceu. Não. E depois o que é que eu vejo? Saudade, tristeza, o chorar aquilo que não foi e podia ter sido. Também podemos ter aqui casos que o que impede também é que a pessoa que mentalizaram ainda tem questões emocionais mal resolvidas do seu passado com uma outra pessoa. Podemos ter aqui situações de triângulo que a própria pessoa ocultou que existia uma outra pessoa na sua vida e que ainda está preso a esse passado. Ou simplesmente alguém que, energeticamente falando, ainda está emocionalmente escravo de um passado mal resolvido no seu interior. E que o passado que eu me estou a referir também pode ser à sua infância. Vocês têm que saber adaptar, porque é imaturo, não é? Parece um homem ou uma mulher que parou em menino ou em menina. Ou por ter traumas de infância, por carência emocional que acabou por moldar essa carência durante a sua infância e que depois se reflete na indisponibilidade, na falta de capacidade para assumir compromisso num relacionamento mais estável, mais duradouro. Então o passado nem sempre está relacionado a uma terceira pessoa. Pode estar ou não. Também pode estar relacionado a uma infância mal resolvida, uma infância difícil. Para outro grupo, temos casos de triângulo que não foram revelados. Alguém que já tinha uma relação e que não expôs essa relação. Então não tem condições para assumir uma relação com vocês. É uma pessoa que pensa em vocês, tem inclusive uma conexão espiritual, mas que não é alguém que se decide, que fica em cima do muro. E que neste momento ainda não está pronto para decidir nada. Também fica triste, passa aqui por momentos de arrependimento, mas ora se arrepende, ora vai viver a vida novamente como um louco, tem ali
aquele lado mais imaturo que não é compatível com uma rainha de ouros. Então há aqui um sem número de coisas que impede, que passa pela imaturidade, por coisas escondidas, uma dificuldade de comunicação, uma pessoa que não está ao vosso nível, porque um pajem e uma rainha é uma diferença enorme a nível de maturidade. Um passado mal resolvido e uma pessoa lenta. Então, principalmente são esses fatores que estão a impedir neste momento a vossa união, tá bom? E uma grande diferença de maturidade. Uma rainha que é o máximo da maturidade, uma pessoa capaz de ter uma conversa adulta, uma conversa madura, e um pajem que é um menino, é uma criança, emocionalmente falando. Então há uma dificuldade muito grande em essa pessoa acompanhar o passo. Mas o defeito não é vosso. Vocês é que são areia a mais para a caminhoneta dessa criatura. Então não criem aí os vossos medos, as vossas ilusões, os vossos macaquinhos na cabeça de que o defeito é alguma coisa que vos falta, porque não é. Tiveram aqui uma grande desilusão, sim, também porque criaram demasiada expectativa na pessoa, mas o defeito não é vosso. Então centrem-se mais no vosso valor e parem de se iludir com pessoas que não estão nem na altura dos vossos calcanhares. Tá bem? Espero que a leitura tenha feito sentido para quem escolheu a primeira tiragem. E vamos passar então quem escolheu a opção do sapinho verde. Escrevam aí nos comentários se acham que fez sentido. E vamos então começar com a consulta número 2. Firmem então o pensamento nele ou nela, tragam a energia da pessoa e da situação para a mesa. E vamos ver então, em primeiro lugar, aqui com a força dos arcanos maiores, o que é que será que impede esse relacionamento de fluir neste momento. Relembrando que a tiragem é coletiva, podem e devem adaptar à vossa realidade aquilo que acharem que não bate, soltem e entreguem para o universo. A carta da papisa e a carta da estrela. Conexão espiritual não falta, não é? Apesar desse afastamento, vocês não conseguem cortar o elo porque é energético a nível espiritual. Vamos complementar com os arcanos menores. Continuem a firmar o pensamento. Exatamente a mesma carta, é impressionante, a mesma carta que saiu na primeira tiragem. Quem não assistiu e quiser assistir, o baralho tem 78 cartas, é impressionante. O 5 de espadas, o cavaleiro de ouros, o 10 de copas e a rainha de espadas. E corta aqui com a rainha de ouros. Então, para quem escolheu aqui a segunda consulta, do sapinho verde, o que é que impede essa relação de fluir? Em primeiro lugar, energia central dos arcanos maiores, nós temos a papisa e a estrela. São cartas de extrema conexão espiritual.
Então, quando isto existe, este elo energético que vai para além da carne, não é? Porque esta relação, esta ligação entre vocês e a pessoa que mentalizaram, não é uma relação e uma ligação meramente física. Vai muito além do carnal. É uma coisa que, por palavras, vocês têm até dificuldade em explicar o porquê de não conseguirem desconectar. Então, existe propósito espiritual a nível de que não estão na vida um do outro por acaso e que as contrariedades também não são por acaso e que servem para cada qual aprender a sua lição, aprender o seu aprendizado, que podem ser aprendizados completamente diferentes um do outro. Há um silêncio, há uma falta de comunicação, mas ao mesmo tempo vocês nunca se separaram a nível energético. Há uma conexão muito grande. Mas muitas vezes entram aí numa tristeza com falta de esperança, porque há uma lentidão e há um ressentimento. Mágoa, coisas caladas, entaladas na garganta, com necessidade de cura. Então já muita coisa aconteceu aí com essa pessoa, em que vocês até perderam a noção do vosso valor, da maneira que foram tratados, que não foram considerados como deveriam, mas que são desafios dessa conexão que serve para cada qual aprender algo. Essa pessoa neste momento tem um despreparo e tem uma teimosia em insistir em caminhos, em escolhas, que por muito que ele já tenha visto, ele ou ela, que não lhe traz grande colheita, ele insiste em ficar por lá. Que podia ter colocado na cabeça um objetivo, enfim, pode ser um objetivo material, um objetivo de alguma coisa que ele quer muito, ele ou ela, e que meteu aquilo na cabeça, nem que tenha que pôr a parte do coração e dos relacionamentos em segundo plano, nem que já tenha visto que não está a ter a colheita pretendida, ele insiste em ficar por lá. E então é lento para fazer mudanças e esse comportamento, misturado com outras coisas que já poderiam ter aí acontecido, provoca-vos uma dor. Há aqui um ressentimento e coisas que precisam de ser faladas e estão travadas na garganta. Para um grupo de pessoas, pode ser alguém que neste momento esteja numa outra relação, que já tenha uma outra estrutura e que do lado de lá a pessoa com quem ele ou ela está já sabe da vossa existência e está pronta ou pronto para se defender. Defender como, Diana? Tratar da vida para não perder a pessoa que tem, por exemplo. Mexer os pauzinhos a nível energético através de magia, para alguns casos. Porque temos ali uma rainha de espadas e temos aqui cartas que me falam da parte energética e espiritual. Então, se for casos de triângulo, para aqueles casos que vocês já sabem que a pessoa tem uma família que está noutra relação, então podemos estar a falar de alguém, a outra pessoa, não é? Do ser amado que vocês estão a mentalizar, que já fez aí alguma coisa a nível de magias, de feitiços, para prender o ser amado a essa relação. Pois é. Para outros casos, devido a que já existe aqui mágoa e ressentimento e provavelmente algum desentendimento entre vocês os dois, pela lentidão dessa pessoa, vocês próprios consoantes, não é? E para quem vai fazer sentido, já colocaram os vossos limites a essa pessoa.
E já disseram assim: meu filho, é por esse caminho que tu queres seguir? Vais insistir em ter esse tipo de comportamento? O problema é teu. Eu não aceito mais. E apesar de gostarem, porque o sentimento mantém-se, vocês cortaram. E foram vocês que se afastaram. A pessoa tem tendência de vir? Tem. Mas quando estiver mais pronto, porque há aqui uma tendência de priorizar outras coisas na sua vida neste momento. Mas a pessoa, ele enxerga-vos como um 10 de copas. O 10 de copas é a carta da plenitude a nível de realização familiar. Há uma tendência da pessoa vir na vossa direção? Há. Mas não é para já, é devagar, quase parado. Porque eu ainda estou aqui, porque eu quero atingir a minha vitória que não vai ter o sabor que eu esperava, vai ser uma vitória sem honra. Eu ganho, mas não levo. Eu luto por coisas que eu ganho, mas não levo comigo. É uma vitória sem honra. Então é uma coisa sem sentido. Mas eu insisto, eu sou teimoso, eu deixo-me influenciar por outras energias, por outras opiniões e vou na onda. E para fazer mudanças eu sou lento. Então, para os casos que vocês já cortaram, vai haver aqui uma demora no retorno dessa pessoa. A pessoa tem que amadurecer, a pessoa tem que quebrar um bocado a cara nas escolhas que fez e tem que estar mais pezinho no chão para vir ao vosso encontro. Pode ser uma pessoa que esteja a lutar por uma reestrutura financeira e que no fim essa reestrutura não vai ser aquela fartura que ele estava a planear, não vai ser assim tão bom quanto isso, mas enfim, é a ideia da pessoa, não é? Realmente, para quem for situação de triângulo, também pode ser uma situação de impedimento e ainda por cima a outra pessoa que está com o ser amado ser uma pessoa bem fria, bem calculista e que mexe aí os pauzinhos a nível de manipulação energética para travar, para não deixar que o ser amado saia da relação ou até mesmo para vos afastar caso já saiba da vossa existência. Aquilo que eu sei é que vocês são uma rainha de ouros, independentemente de serem homens ou mulheres, têm valor e, portanto, precisam como tal de se valorizar. Então aqui o conselho é: não travem a vossa vida afundados na tristeza, à espera de uma pessoa que tem dificuldade para se mexer. Não travem a vossa vida. Façam por vocês, no sentido de buscarem a vossa cura, se realmente estão a precisar aqui de uma superação, então busquem essa cura e essa superação na espiritualidade, mas focados em vocês, focados em terem consciência do vosso valor e que a partir de agora eu vou fazer por mim, independentemente da demora, independentemente da atitude ou da falta de atitude do outro. Uma rainha de ouros, quando toma consciência do valor, ela não baixa a cabeça. Ela não volta a aceitar migalhas, nem menos do que merece. Então entendam esta conexão para além da carne que vocês mantêm com esta pessoa, com uma consciência espiritual mais amadurecida para conseguirem ter um controlo maior das vossas emoções e não permitirem mais que daqui para a frente isto volte a acontecer. Então levantem a vossa bandeira da vitória no sentido de eu sei o meu valor e eu própria ou eu próprio sou o meu 10 de copas e todo aquele, por muito sentimento que eu tenha, todo aquele que vier para me ofertar migalhas e menos do que eu mereço, eu corto. Porque o sentimento, ele é necessário, mas ele não é tudo numa relação. E uma relação não se sustenta apenas com amor.
Para além do amor e a demonstração de afeto ter que ser recíproca, a relação é composta de outras coisas. De valorização, de consideração, de atenção, de respeito, de prioridade um ao outro. Não é? Portanto, não é o sentimento por si só que vai fazer com que a relação perdure. Então vocês cortam, porque não aceitam migalhas. E buscam a superação e a cura. Ok? Portanto, o que é que impede? Lentidão, prioridade a outras situações, influências de terceiros. Para quem está em triângulo, alguém que está com um ser amado e que mexe os pauzinhos a nível energético. E a vossa própria falta de amor próprio e valorização pessoal acaba por inconscientemente, ao vocês fazerem muito por correr atrás, fazer com que essa pessoa não dê o devido valor. Então parem. Parem e foquem-se na vossa cura. O valor é meu, então eu vou fazer por mim. E eu corto tudo aquilo que não está à minha altura e não sou eu que fico a perder. E eu vou conseguir, eu vou superar. E no fim eu vou sair vitoriosa, mas vai ser uma vitória com honra, diferentemente dessa pessoa que mentalizaram. Ok? Espero que a leitura tenha feito sentido. Escrevam aí nos comentários se realmente sentiram a conexão com o vosso momento de vida. Se é a primeira vez que me estão a assistir, não saia se gostou da tiragem sem fazer a sua inscrição. E para aqueles que já é costume estar aqui comigo, a minha gratidão e energia de troca, coloquem o like, o comentário e, se puderem, a partilha do vídeo. Um beijinho muito grande para todos vocês. Fiquem todos bem. E até uma próxima tiragem. Fiquem bem.